Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais fascinantes e, olha, mais importantes de Karl Marx, a alienação. E não se trata só daquele sentimento de estar meio perdido ou desconectado, sabe? É muito mais do que isso. É uma ferramenta poderosa que o Marx usou para analisar a sociedade moderna e que talvez ajude a gente a entender muita coisa do nosso mundo de hoje. Então, o que é essa tal de alienação? Bem, para começar, pense numa fratura, numa quebra. É uma separação que não devia existir entre duas coisas que, na verdade, pertencem uma à outra. Imagina um artesão que é separado da obra que ele criou com as próprias mãos. Essa desconexão fundamental das coisas que deveriam nos completar. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? De onde é que vem essa separação toda? Para Marx, a resposta não está na nossa cabeça, não é algo psicológico. A resposta está no mundo real, nas condições bem concretas de como a gente vive e, principalmente, de como a gente trabalha. E para a gente entender como ele chega na ideia de alienação no trabalho, a gente precisa fazer uma parada antes, numa área que parece meio nada a ver, na religião. Pode parecer estranho, eu sei, mas foi justamente aí que o Marx encontrou a semente para toda a sua teoria. A inspiração veio de um outro filósofo, o Ludwig Feuerbach. E a sacada dele era genial. Ele dizia que a religião foi a primeira forma de alienação. Como assim? Bem, a gente pega o que a humanidade tem de melhor, amor, sabedoria, poder, e projeta tudo isso numa entidade externa, num Deus. E aí, ao adorar esse Deus, a gente acaba, na verdade, adorando uma versão idealizada de nós mesmos. E com isso a gente se torna estranho à nossa própria natureza. E é aqui que o Marx dá o pulo do gato. Ele concordou com Feuerbach, mas foi mais fundo. Ele perguntou, mas por que as pessoas fazem isso? Para o Feuerbach era tipo um erro de pensamento, quase um engano. Mas para o Marx, era um sintoma. Ele dizia que as pessoas buscam consolo num céu imaginário porque a vida delas, aqui na Terra, já é uma vida de alienação. Então, na visão do Marx, tanto a religião quanto o Estado moderno acabam funcionando de um jeito parecido. Eles criam uma espécie de comunidade de mentirinha, uma ilusão. Eles prometem igualdade para todo mundo, seja a igualdade perante Deus ou perante a lei, justamente para compensar o fato de que na nossa vida real, na vida econômica e social, essa comunidade e essa igualdade simplesmente não existem. Beleza. Então, se o problema real é essa alienação material, onde é que a gente encontra ela? O Marx foi direto ao ponto, no trabalho. No lugar onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo. É aqui que a teoria dele se torna, realmente poderosa. E para o Marx, a alienação no trabalho não é só um sentimento de não gosto do meu emprego. Não é algo vago, ele foi super cirúrgico, identificando 4 formas, 4 dimensões bem específicas de separação que acontecem sobre o capitalismo. Então, como é que isso se manifesta na prática? Marx aponta para 4 rachaduras, 4 separações principais. Vamos ver cada uma delas. A primeira é a alienação do produto do nosso trabalho. Pensa só, a gente cria algo, mas esse algo não é nosso. A gente não tem controle sobre ele. Pior ainda, esse produto pode se virar contra nós como uma força estranha que domina a nossa vida. Em segundo lugar, vem a separação da própria atividade de produzir. O trabalho, que podia ser uma fonte de criatividade, de realização, vira só uma obrigação, algo repetitivo, um fardo que a gente carrega só para poder sobreviver. Daí a gente chega na terceira fratura, a separação das outras pessoas. O sistema nos joga uns contra os outros. Em vez de colaboração, o que reina é a competição. A gente passa a ver o colega como um rival, um obstáculo e não como um parceiro. E por fim, talvez a mais profunda de todas, é a alienação da nossa própria essência humana. Sabe, da nossa capacidade de sermos seres criativos, sociais, livres. Tudo isso fica sufocado, frustrado pelo sistema. A conclusão do Marx é pesada, não tem como negar. Para ele, a alienação não é só ter uma segunda-feira ruim no escritório. É um processo contínuo que nos desforma mesmo, que fere a nossa humanidade na raiz. Ok, então, se o trabalho nos desumaniza desse jeito, qual é o impacto disso na sociedade inteira? É agora que a gente amplia o foco. E a teoria vira uma crítica geral da política e da própria ideia que a gente tem de liberdade.
E olha, aqui tem um ponto que é super importante deixar claro. O Marx não era contra a tecnologia ou contra as fábricas. Pelo contrário, o problema para ele nunca foi a máquina em si, mas sim as relações sociais por trás dela. Era o como o capitalismo organizava o trabalho e usava essa tecnologia. E essa linha de raciocínio leva ele a uma distinção que é chave para entender o pensamento dele. Ele coloca lado a lado o que chama de emancipação política, que são os nossos direitos liberais, o direito de votar, a liberdade de expressão, e a emancipação humana, que seria uma liberdade muito, mas muito mais profunda e real. Para o Marx, não é que esses direitos liberais sejam ruins. Claro que são um avanço gigante em relação ao que existia antes. A questão é que eles partem da ideia de que somos indivíduos isolados, que precisamos de cercas para nos proteger uns dos outros. Ou seja, são direitos baseados na separação. E eles acabam ignorando que talvez a verdadeira liberdade não esteja no isolamento, mas justamente no oposto, na nossa conexão, na nossa vida em comunidade. E para a gente ir fechando, tem uma última distinção, que é talvez a mais sutil, mas também a mais provocadora de todas. Uma que faz a gente questionar a nossa própria percepção do mundo. É a diferença que o Marx faz entre estar objetivamente alienado, ou seja, a condição real da nossa vida, um facto, e se sentir subjetivamente alienado, que é a experiência emocional, o sentimento de desconexão, e o ponto central é este: uma coisa não significa necessariamente a outra. As duas nem sempre andam juntas. O exemplo que ele usa para isso é matador, o do próprio capitalista. Na teoria, ele também está objetivamente alienado. A vida dele não é sobre a autorrealização criativa, é sobre acumular capital. Mas, e aqui está a grande virada, ele não se sente mal com isso. Muito pelo contrário, ele se sente em casa, fortalecido por essa mesma condição que o aliena. O que nos deixa com uma pergunta bem incómoda, né? Se a alienação pode ser um estado objetivo, um fato, independentemente de como a gente se sente, será que é possível estar alienado e nem saber? Será que a gente pode estar separado do nosso verdadeiro potencial e de uns dos outros e achar que está tudo normal? É uma pergunta lá do século XIX que, convenhamos, soa assustadoramente atual.